Grande Derival. Boa tarde, Anderival. Estou aqui, só tô... Opa, tudo bom? Eu estou vendo aqui os comentários, eu estou aqui, só estou esperando todo mundo entrar. Eu estava falando com pessoa aqui no grupo que estavam dizendo que o link estava errado. E realmente, o link que foi enviado para vocês para o WhatsApp não foi certo, mas o que eu disponibilizei na coordenação e no Moodle estão corretos. Eu acho que na hora de transcrever para vocês, eu estou esperando aqui, ó, tem alguns alunos entrando ainda. Aí eu acho que quando transferiram para vocês foi um B a mais no link. No finalzinho do link só são 3 letras, colocaram uma letra a mais.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Beleza? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, professor, toda a turma. Inaldinho, belezura? Meu amigo, tá com saudade de você, meu amigo. Pois é, sumiram, meu velho. Trabalhando para pagar o leite, as pensões e o leite da criança. Senão mandam me prender por falta de pagamento de pensão alimentícia. A pessoa, coisa feia, estudante da Uncisal é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ô, Ricardo, e eu não posso perder essa disciplina de jeito nenhum, que eu quero aprender nesses juros aqui a multiplicar os meus centavos. Rapaz, o pior é que meu saldo tá negativo. E você está humilde, você não tem centavos. Você tem milhares, milhões de centavos. Pronto, vocês estão na disciplina correta, matemática financeira. Se fosse educação financeira, eu estava ferrado já. Não tem aquele meme, né, que o cara ganha R$1.000 e o cartão de crédito é de 5.000? Pronto. Não, eu estou dizendo, você está na disciplina correta, matemática financeira. Sim, não é isso? O professor Cleiton vai dar uma ajuda aí, suporte. Vai? O professor Cleiton vai passar pix para todo mundo aqui, é? Aí tá complicado, viu? Olha, mais um chorão aí, ó. Eita. Eu acho que já deu tempo, né, da galera entrar. Pronto, minha gente. Então, boa tarde a todos. Estou vendo aí as dívidas de vocês aí, os problemas de vocês. Peço até desculpa em relação a a entrada em relação ao link. Eu percebi que tem um errozinho. No tempo que eu estava aqui olhando, o link que foi enviado para vocês tinha uma letra a mais. Eu acredito que na hora de digitar, alguém que foi enviar deve ter colocado essa letra a mais e aí estava tendo dificuldade. Mas alguns estavam conseguindo entrar pelo Moodle. O colega que tinha dito que estava entrando pelo Moodle. E pelo Moodle está certo o link. É o mesmo link que eu coloquei aqui no chat de vocês. Aqui, o mesmo link eu tirei lá do Moodle e coloquei aqui. E eu acho que a galera está entrando por ele, né? Eu consegui entrar pelo do Moodle mesmo. Pronto. Alguém conseguiu entrar por esse daqui que foi enviado no grupo, esse novo? Não, esse novo não, o certo, no caso, né? Eu consegui, professor. O senhor colocou aqui no Moodle, né? Aqui no Meet. Aí eu coloquei nos grupos. Eles estão entrando. Pronto. Eu só fiz copiar e colar do Moodle. Copiei, colei e joguei aqui. Certo? Eu vou colocar aqui para gravar, porque um dos regulamentos pede que grave essa aula. E vou pedir a vocês também, que como eu estou pelo Meet, às vezes dá uma queda aqui, e aí eu não consigo visualizar que a aula caiu, e aí para de gravar. Por algum motivo, acho que o Meet está limitando um tempo, não sei. Aconteceu isso na última aula que eu estava gravando. Eu não sei se isso acontece só na gravação, ou se acontece no momento que está assim, porque eu só fiz gravar, sem ninguém estar na aula. Mas pode ser que com esse fluxo caia ou não caia, não sei, eu tô por fora. Então, se alguém perceber que caiu a gravação, por favor, manda uma mensagem. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, que alguém poderia mandar um oi para mim. Dizer, professor, caiu. Aí eu gero outro link e mando para vocês, e vocês postam no grupo caso tenha algum problema. Tá certo? Tá aqui. Tranquilo. Só não pode pedir dinheiro, viu, nesse WhatsApp, mas no resto... Que é o professor Forte aí, o banco recheado. E né, os bancos tudo quebrando aí no mundo. Pronto. Mas se o banco tá quebrando, imagine eu. Já pensou? Pronto, aí se cair a aula, aí vocês mandam uma mensagem aqui para mim, eu olho aqui no WhatsApp, gero outro link e mando para vocês novamente. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui para gravar. Deixa eu ver aqui. Começar a gravação. Professor, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Ficou pendente
fugindo do assunto da aula de hoje, ficou pendente a minha nota final no sistema. Nota final de qual disciplina? A disciplina do período passado, do quarto. Estatística? Sim. Deixa eu O anotar senhor aqui. lembra que eu fiz a parte, a postei, minha nota final com o senhor? e eu postei a sua nota. Deixa eu botar aqui seu nome. Eu postei sua nota. Só se teve algum problema no sistema acadêmico, mas eu postei. Eu lembro de você. Deixa eu anotar aqui seu nome aqui. Falei até com o Alessandro sobre isso. Eu tinha postado. Realmente estava tendo um problema para colocar a segunda nota de vocês. Por algum motivo, o sistema acadêmico não estava disponibilizando a última coluna para colocar no NUP2. Só que a sua eu consegui. Estava lá o espaçozinho, eu consegui colocar a nota. Que eu até disse a ele, olha, você não precisa mais nem que eu postei a nota dela. Vanessa, qual é o teu polo, Vanessa? Santana de Ipanema. Foi estatística, não é isso? Foi. Tá certo. Eu vou olhar mais uma vez aqui, vou dar uma olhada mais uma vez. E aí, qualquer coisa você manda uma mensagem. Eu já deixei aqui o número, aí você manda uma mensagem para mim. Se daqui para segunda-feira, se continuar daqui para segunda-feira, aí tu manda uma mensagem para mim que eu entro em contato com o Alessandro. Mas de hoje para amanhã eu já ajeito a sua nota. Tá bom, obrigada. Nada. Desculpa aí qualquer coisa. Pronto, já está gravando aqui. A nossa aula é de praticamente uma hora e 40 minutos, 1h50 minutos. Eu também tinha falado com o Alessandro, sugerido o seguinte, não sei se é melhor ou não, depois eu vou conversar com ele também, essa ideia da gente poder ter mais encontros e diminuir um pouco o tempo de aula, né? Por exemplo, ao invés de ter uma aula de um dia com 1h40, ter 2 dias de 50 minutos. Eu acho mais interessante, porque às vezes o cara não pode, né? Alguns de vocês aí podem não ter condição de assistir a aula hoje, mas poderia assistir no outro final de semana e tirar dúvida. Não sei, é algo que eu propus, mas não tive retorno ainda. Eu achei um pouco denso, no caso, para vocês assistirem a aula, né? Mas é algo que a gente vai estudar e ver se é viável. Pronto. Uma dúvida que eu queria tirar com vocês em relação todo mundo entregou, não foi a avaliação a tempo? Alguém teve algum problema? Tudo tranquilo. Avaliação? Tudo tranquilo. Em relação à primeira atividade de vocês. Pronto. Então, ó, para tentar tirar o Cristiano, o tutor de vocês, me lançou uma dúvida que vocês estavam tendo, uma sugestão, que eu colocasse sempre um fórum antes da prova. Então, vou fazer isso. Eu até tinha modificado na última prova, quando ele me disse. Eu tinha colocado fórum, mas não tinha colocado específico, né? Fórum específico para a disciplina 1. Para a atividade 1. Então, eu já fiz a correção lá na atividade 1, e na atividade 2 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um fórum destinado só às dúvidas da atividade 2. Vai ficar acima... vai ficar abaixo ou acima, né? Eu vou dar uma olhada como foi que eu deixei na primeira atividade para fazer a mesma coisa na segunda. Mas vai ficar grudadinho, o fórum de dúvidas da atividade 1 vai ficar grudado com a atividade. Então, fórum da atividade 2 grudado com a atividade 2. Fórum da atividade 3 grudado com a atividade 3. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, vocês postem ali naquele fórum. Todas as atividades, eu já tinha dito lá no vídeo, eu postei o vídeo para vocês, de apresentação. Então, todas as atividades, atividade 1, atividade 2 e atividade 3, eu vou deixar naquele espaço avaliação, lá no finalzinho. Tranquilo para vocês? Todas as atividades eu vou deixar ali naquele... Interessante, apareceu um polegar aqui subindo. Tranquilo, professor. É Inaldo. É um joinha, professor, é um joinha. É o Inaldo, o Inaldo desenrolado. Todos aparecem assim, é? Ou só é o Inaldo? Pronto. Interessante, tá aparecendo subindo aqui. Não tinha visto, não, essa configuração, não. Ficou mais bonitinho, né? Pronto. Enfim, então, todos os fóruns vai ficar lá próximo da atividade, para vocês não se perderem um pouco.
em relação a onde postar as dúvidas de vocês, tá certo? Outra coisa também que eu percebi em algumas dúvidas de vocês. Se vocês podem, uma aluna ou foi um aluno me questionou se pode enviar atividade digitalizada, digitalizada, ou então a manuscrito, tanto faz, sem problema nenhum. Contanto que vocês escrevam de uma forma legível, porque fica mais fácil do cara corrigir, né, considerar algumas coisas, porque às vezes quando o cara vai fazer a correção, o tutor, pode ser que ele não entenda algum passo. Se você tem uma letra legível, tranquilo, pode enviar de forma manuscrita sem problema nenhum. Pois não, Edjânio? Cortou, professor, mas aí voltou logo depois. Beleza. Sim, qualquer coisa que estiver cortando, essas coisas, vocês podem avisar, tá? Acontece às vezes aqui, dá uma oscilada na internet, e ainda mais quando a aula fica um pouco longa, aí às vezes acontece muito isso. A Ariane, pode falar, Ariane. Professor, eu fiz isso na atividade, eu enviei ela tanto digitada, quanto a imagem do que eu fiz no caderno. Pronto. É uma coisa que eu ia até falar com vocês também. Cristiano entrou em contato comigo e disse que teve alguns problemas em relação a visualizar a imagem. Ele pediu que, caso vocês enviem imagem, porque quem está corrigindo as atividades 1, 2 e 3 é o tutor, é o Cristiano, não sou eu. Eu proponho, mando o gabarito para ele, ele faz a correção. Mas a correção é ele que está fazendo. Então, ele teve uma certa dificuldade em relação a abrir alguns arquivos. Às vezes acontece por conta do software que ele tem, se está atualizado ou não, às vezes abre um Word. Eu já tive alguns problemas com isso também. Ele pediu que, se possível, vocês pudessem mandar em PDF. Pronto. Foi isso que eu fiz, professor, eu mandei em PDF. Eu tirei a foto, transformei em PDF e enviei. Pronto, pode ser, tranquilo. Pode ser manuscrito, não tem problema nenhum. Se você tem uma letra legível, ótimo, sem problema nenhum. Contanto que vocês mandem em PDF, porque às vezes, dependendo do software que ele tenha lá, da versão que ele tenha, pode ser que não abra algum arquivo de vocês. Certo? Foi isso que ele pediu até que eu avisasse a vocês, o Cristiano. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Mais alguma dúvida em relação à atividade 1? Tem duas questões de atividade 1 que eu vou colocar hoje de revisão. Tá? Teve alguns alunos que eu senti que teve um certo questionamento em relação a uso calculadora ou uso os dados da questão. Eu vi algumas dúvidas lá, postei tirando dúvidas. Teve uma questão que eu praticamente fiz assim como a solução dela, assim, que algumas pessoas estavam achando que não tinha dado suficiente na questão. Mas aí eu disse os passos, que tirava o log dos dois lados, para a questão sair. Mas, assim, eu percebi essa dúvida em relação ao uso da calculadora e o uso dos dados da questão. Eu dei uma olhada também na aula do Cristiano, para dar uma olhada nas dúvidas que vocês tiveram, né? Eu assisti a aula para verificar. E percebi... Agora, vocês tiveram ajuda danada naquela atividade, viu? Aí eu percebi o seguinte, que realmente, se vocês fizessem a segunda questão sem os dados que foi colocado na questão, por exemplo, eu dei o log de 2 igual a 0, alguma coisa, 0,43 parece, não lembro direito do valor exato. Mas se você usasse os dados da questão, você achava o valor exato do número de anos, era meses, da questão. Se você usasse a calculadora, você achava uma diferença de 2 anos ou 2 meses de diferença. A resposta da questão era 12 e o cara achava 14 usando a calculadora. Então, se na questão tem os dados, vocês usem os dados da questão. Se na questão não tiver os dados do log, de alguma coisa, vocês podem usar a calculadora sem problema nenhum. Tá? É interessante que vocês usem a calculadora. Nessa próxima atividade agora, eu não vou dar nem o valor de log de alguma coisa para não prejudicar vocês. Podem usar a calculadora, fiquem à vontade para isso, porque a calculadora, ela é algo que vocês vão usar muito na matemática financeira. Então, é interessante que vocês tenham esse contato com ela. É interessante que vocês façam as contas de matemática financeira mesmo pela calculadora, sem problema nenhum. Vocês vão ver que vai ter algumas questões. Boa tarde, Silmara. Chegou a mandar chuva agora. Vocês vão ver que vai ter umas questões que vocês vão ter que usar a calculadora mesmo. Tem uns números muito quebrados, muito complicadinho para vocês fazerem as contas, vai ter dificuldade mesmo. É interessante que façam, tá, pela calculadora. Não se preocupem, vocês não vão ser penalizados por conta de alguma aproximação
Não se preocupe em relação a isso. Tente fazer aquele método de aproximação já convencional que a gente usa, sei lá, 2 casas decimais, né? Aquele algarismo 5, a mais ou a menos, aquelas técnicas. Mas caso não use, ninguém vai ser penalizado por conta disso, tá? Por conta de algum tipo de aproximação. Façam com aproximação, beleza, tá? Com arredondamento. Mas caso não tenha algum probleminha ali, ninguém vai ser penalizado por isso, não. Certinho? Alguma dúvida? E sim, e outra. Estão me ouvindo, não é? Beleza. Sim, professor. Esse joinha aí é uma resenha. Mas, sim, como eu tinha dito antes, vocês vão. Eu também deixei uma aula, se vocês observarem direitinho lá no Moodle, eu deixei uma aula como se usar a calculadora em alguns cálculos de matemática financeira. Se vocês derem uma olhada lá, tá? Tem uns passos onde você aciona algumas funções, que você joga os valores aí, vocês fazem um cálculo bem mais rápido. Ela tem até forma de você programar a sua calculadora científica, ela de forma que ela já faça o arredondamento para vocês. Certo? Pronto. Alguma dúvida em relação à atividade 1, minha gente? Alguma dúvida em relação ao andamento? Sim, em relação à atividade 2, eu já vou postar a atividade 2 de vocês de hoje para amanhã, certo? De hoje para amanhã eu estou postando a atividade 2 e o prazo da entrega vai estar lá disponível para vocês. Eu deixei no Moodle também. Ariane, pode falar, Ariane. O professor, eu tive um pequeno erro na atividade 1 em questão de centavos. Algum problema? Não. Porque no caso era 36 centavos, se eu não me engano, e eu coloquei 20. Não, sem problema, não tem problema não. Tá, ok. E em relação à nota da atividade 1? Já saiu? Algum questionamento nela? Tá mostrando 207, acho que é 27. Deixa eu conferir aqui. Sua nota da atividade 1? Mostra a nota, só que não mostra. Deixa eu ver aqui como é que mostra. Só um minutinho, professor. Ah, ok, espera. Tempo é o que nós temos hoje. Mostra 27 de 100. Eu vou conversar, eu vou dar uma olhada. Deixa eu anotar aqui. Qual é o seu polo, Ariane? São José da Laje. Eu vou conversar com o menino, porque ele está corrigindo, ele disse que estava terminando a correção. Pode ser que ele tenha colocado parcialmente sua nota, eu não sei. Quem está fazendo a Deve correção ser 2,7, não? Deve ser, está 27,00. Deve ser 2,7 de 100. De 10, no caso. Só que eu estou conferindo com o gabarito, tá de acordo com o gabarito. Os cálculos, né? O resultado. Pronto, eu anotei seu nome aqui, não se preocupe, né, que eu vou dar uma olhada. Tá ok. Pelo que eu entendi, a atividade vale 30 pontos. 30 ou 30. Foi isso que eu imaginei também. É por isso que foi 2,7 no caso. Então, Pronto. 3 décimos. Tá, entendi. Eu pensei que você tinha dito em percentual, que você tinha tirado 2,7%. Não, tu fala questão da nota em si mesmo. Eu achei que valia 10. Obrigado, Ranieri. É isso mesmo, vale de 0 a 3. A primeira nota vale de 0 a 3, a segunda de 0 a 3, a terceira de 0 a 4. Aí soma e fecha os 10. Ok, professor, obrigada. Porque, nada, acho que, se eu não me engano, na atividade tem um percentualzinho lá. Eu pensei que era o percentual da nota. Não estou mostrando não aqui. Pronto, então praticamente é 9, né? No caso, você deve ter tirado na atividade. De 2,3 para 2,7, se você fizer uma escala de 0 a 10. Foi bom. Foi ótimo. Poderia ser melhor. Obrigado, professor. Por nada. Pronto, mais alguma dúvida? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela inteira, o slide da aula. Vocês estão visualizando o slide da aula de matemática financeira? Sim, professor. Pronto. Deixa eu só tirar esse negocinho que eu estou com medo de fechar. Pronto.
Pronto, então, a primeira questão que eu coloquei aqui para vocês, ó, qualquer coisa que vocês perceberem que o áudio está cortando ou que a imagem não está aparecendo, alguma coisa do tipo, vocês podem me avisar, tá? E aí eu passei o número aí, porque qualquer problema em relação a cair a gravação, vocês me avisem que eu crio outro link e mando para vocês. Uma mercadoria custa R$3.000. Essa aqui foi uma questão que eu já tinha deixado para vocês lá numa das aulas, logo na aula inaugural. Eu estou refazendo uma questão parecida com essa, porque eu vou botar na próxima atividade de vocês. E é uma questão que potencialmente pode estar na prova presencial de vocês. Tá? Por isso que eu estou sempre fazendo essas questões que eu vejo, na minha opinião, que as questões mais interessantes, que tem mais potencial de cair em uma avaliação. Então, a mercadoria, imagine que ela custa R$3.000 e terá 3 aumentos sucessivos, de 10%, 20% e 30%. Qual o valor da mercadoria após esses aumentos? Então, se vocês olharem direitinho aqui, eu vou ter 3 taxas de juros diferentes, uma de 10, outra de 20 e outra de 30. Então, minha fórmula aqui, o meu fator multiplicador, ele vai ser I1, I2 e 3. A soma de 1 mais I1, 1 mais I2, 1 mais I3. Então, eu pego esses percentuais que estão aqui, tá? Transformo em número decimal, divido por 100. Deixa eu ver aqui a aula, voltar, que alguém pediu. De vez em quando vai ter esses vai e volta, minha gente. Pronto. Então, aqui eu tenho 1 mais 0,1, que é justamente essa taxa de 10% transformada em número decimal. Esse 20%, que é 0,2, e esse 30%, que é 0,3. Então, eu vou ficar com 1 mais 0,1, vezes 1 mais 0,2, vezes 1 mais 0,3. Efetuando essas somas aqui, eu tenho 3.000 vezes 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3, e multiplicando eu chego a 5.148 o montante. Ou seja, com essas taxas diferentes de 10, 20 e 30, após 3 meses, eu tenho um valor de R$ 5.148. Tá? Lembrem que quando eu tenho, se essas taxas fossem iguais, eu ficaria com C vezes 1 mais I elevado a N, que é justamente aquela fórmula dos juros compostos. Isso aqui, na verdade, é a fórmula de juros compostos, só que com taxas diferentes, né? Taxas distintas. Sim, antes de partir para a próxima questão, alguns alunos disseram assim, não, falaram em educação financeira. Se eu não me engano, a ementa para a turma anterior, essa turma que entrou agora nesse semestre, teve essa mudança, vai ter alguma coisa sobre matemática financeira, educação financeira. E aí, eu vou ver, eu estou elaborando aqui algum material para dar uma ideia para vocês, mais ou menos, de alguma coisa referente a fluxo de caixa, apesar que não tem na ementa de vocês, mas eu estou vendo aí alguma coisinha, estou procurando um programinha ali, um simulador que você coloque lá e tenha mais ou menos uma ideia de financiamento, essas coisas todas. Estou dando uma pesquisada aí para a terceira atividade, postar para vocês. Ô, professor, pois já. Essa questão não fala no tempo, né, da mercado. O tempo. Sim, entendi. Realmente, faltou aqui colocar que aqui poderia ser 10, 20 e 30 no mesmo período, né? Certo? Depois eu vou dar um ajuste nela. Faltou colocar aqui que era nos 3 meses sucessivos. Primeiro mês 10%, segundo mês 20%, terceiro 30%. Mas assim, se você quiser fazer esses 3 aumentos assim sucessivos, usa-se da mesma forma. Que geralmente a gente usa assim essa expressão para aquela história do montante, quando a gente tem aqueles períodos de 30 dias. Mas valeu pelo aviso. Vou dar um ajuste nela e quando eu for postar lá no grupo de vocês. Pronto, essa foi a questão que criou um pouco de dúvidas em boa parte da turma, que dizia o seguinte, o investidor comprou R$1.000 em um lote de ações de uma empresa, e ele diz que após N meses, tá, ele vendeu após N meses por 3.000. Aí ele pedia que admitisse o valor do log de 2 igual a 0,3 e o log de 3 igual a 0,48 para obter qual é o tempo certo de investimento. Então, em uma questão como essa aqui, que ele dá o log de 2 e o log de 3, de alguma forma, vocês vão ter que, na hora lá, fazer as contas, quando aparecer algum número lá, vocês vão ter que mexer um pouquinho com aquelas velhas propriedades de logaritmo,
Não sei se vocês lembram aquela história do logaritmo do produto, é o logaritmo da soma, o logaritmo do quociente, é o logaritmo da diferença, aquele do expoentezinho no logaritmando, que você joga multiplicando o logaritmo. Aquelas 3 propriedades fundamentais que é muito importante que vocês usem, que é muito usada nos logaritmos. Tá? Então, em qualquer questão que venha apresentando o valor do log, vocês usem o que está na questão. Mas se não vier, vocês podem muito bem usar a calculadora. Deixa eu voltar aqui. Alguém pediu para entrar. A gente vai ficar voltando, tá, minha gente? De vez em quando. Vocês estão visualizando a tela de matemática financeira? Sim. Pronto, obrigado. Pronto. Então, a questão diz o seguinte. Ele comprou algo hoje no valor presente de R$1.000 e depois de N meses, esse valor está custando 3.000. Certo? Então, hoje, R$1.000, depois de N meses, valendo 3.000. Então, meu montante aqui é 3.000, meu capital, que é o valor inicial, é 1.000. A minha taxa de juros ao mês é de 8%. Então, ele pede quem é o valor de M. Então, para essa questão aqui, onde tiver M nessa expressão, eu coloco 3.000. Então, ó, 3.000 é o M, que é o montante, ou seja, é o valor do valor presente. Imagine que eu tenho um valor presente hoje. E esse valor presente ele vai ter um valor no futuro. Esse valor no futuro vai ser o 3.000. Tá? Então, esse M aqui é 3.000. O capital, que é o valor inicial, é 1.000 vezes 1 mais I. Esse I é a taxa de juros ao mês, que é 8 dividido por 100 em decimal, elevado a N. Então, no caso aqui, eu divido ambos os membros por 1.000. Tá? Vou dividir tudo por 1.000. Os dois lados, se é uma multiplicação, eu posso fazer isso, já que eu estou dividindo por um valor diferente de 0. Então, aqui eu vou ficar com 3 igual a 1 vezes 1 mais 8 dividido por 100, elevado a N. Esse 8 dividido por 100, quando eu dividir e somar com 1, eu vou obter 1,08. Então, nessa situação aqui, onde você quer determinar o N, e ele está lá no expoente, é muito interessante vocês usarem o logaritmo, tá? Então, você tira o logaritmo do primeiro membro, tira o logaritmo do segundo membro, vocês vão ficar com log de 3, que é igual ao log de 1,08 elevado a n. Esse log de 3 eu já dei na questão, é 0,48. Então, isso aqui você não mexe, tá? Então, jogo esse n aqui na frente do log, que é uma propriedade do logaritmo, tá? Então, vai ficar log de 3 igual a n vezes log de 1,08. Isolando o valor de n, era como se eu dividisse ambos os membros pelo log de 1,08. Então, no caso aqui, esse cara vem dividindo log de 3 dividido por log de 1,08. Só que 1,08, eu fiz aqui a parte, esse logzinho aqui, ó. Quem é o log de 1,08? É o log de 108 dividido por 100, que é o log de 100, propriedade da divisão, ó, eu tenho o log da divisão, eu transformo em uma diferença de logs. Então, isso aqui vai ficar o log de 108 menos o log de 100. O log de 100, sabemos que 100 é 10 ao quadrado, tá? Então, eu repeti esse log de 108 menos, chamei esse 100 de 10 ao quadrado, joguei esse 10 aqui na frente do log, e lembrando que o log de 10 é 1, porque o log, quando a gente não está escrevendo a base aqui, nesse caso, a gente... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que alguém pediu para entrar. Voltando. Esse log aqui, quando eu não coloco a base, subtende-se para vocês que é o log na base 10. Então, quando a base é igual ao logaritmando, esse log é igual a 1, tá? Na condição que existe. Então, no caso, eu vou ficar com menos 2. Esse log, quando esse 2 vier para cá, eu vou ficar com 2 vezes 1, que dá 2. Mas quem é o log de 108? Aí eu venho para cá para o 108. Decomponho o 108 em fatores. Aqui é 108, tá, minha gente? Depois eu conserto isso aqui, ó. Aqui não é 1,08, não, é 108. Então, 108, quando eu decomponho em fatores primos, é o quê? É 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é o log do produto, que eu transformo em o quê? Em uma soma de logs. Eu pego esse produto e transformo numa soma. Então, isso aqui vai ficar log de 3 elevado a 3, mais log de 2 elevado a 2, menos o 2 que eu repeti. Como esse 3 está aqui no expoente, ele vem para frente do log, propriedade do logaritmo novamente. Vai ficar 3 vezes log de 3, mais 2 vezes log de 2, menos 2. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o log de 3 que está aqui, 0,48, substituí aqui, ó, mais 2 vezes o log de 2,
Log de 2, 0,3. Substituir aqui. Vou voltar de novo. Aí foi isso que eu fiz. Peguei aqui, substituí por 0,3, aí multipliquei, fiz a diferença com 2, obtive 0,04. Então, o que é que eu faço agora? O que é que eu tinha antes aqui? Eu tenho log de 3, que é 0,48, dividido pelo log de 1,08, que é o log de 0,04. Certo? Então, tá aqui, ó. Nesse outro slide, 0,48 dividido por 0,04 vai dar 12 meses. O período foi de 12 meses. Ao entender essa questão dessa vez, essa jogadinha do log, na verdade, a questão não é difícil. Né? Ela não é difícil. Ela só é chata esse movimento do log, né? Que o cara tem que fazer essas continhas para poder chegar nesse valor exato. Alguma dúvida nessa questão? Estão me ouvindo? Tudo ok. Tudo certinho? Tranquilidade. Tranquilidade. Saturno. Um capital empregado a uma taxa... Pronto, essa foi a última questão que eu também senti que algumas pessoas tiveram dúvidas. Eu peguei ela, coloquei, aí depois eu disse como é que fazia. Disse, olha, chame de um capital C qualquer. Mas aí eu senti que algumas pessoas ainda mandaram mensagem, ou seja, eu percebi que ainda ficaram com dúvida em relação a essa questão. Então, quando ele diz assim, ó, um capital é empregado a uma taxa de 5% a juros compostos, tá? É calculada anualmente. Se o valor do montante, certo, depois de N anos, é aproximadamente 34% maior do que o capital inicial, então qual o valor de N? Então, quando vocês tiverem uma questão dessa, que fala de um capital qualquer, ele está fazendo uma generalização nesse caso. Então, quando eu sei que algo é maior, 34%, eu pego aquilo ali e multiplico por 1,34, certo? Esse fator aqui, esse fator de correção que vai me dizer o quanto algo é maior do que o valor inicial. Se um valor inicial vale C e o outro valor, certo? O próximo valor é 34% maior, você pega o valor de C inicial e multiplica por 1,34. Então, meu montante, tá? Depois desse período de tempo, a essa taxa, ele vai ser de 1,34C. Então, se o meu capital inicial é C, o meu valor do montante é 1,34C. Se vocês observarem, tem muitos livros de matemática financeira que eles chamam... Vocês vão ver que tem uma parte que você vai estudar, aquela parte referente em matemática financeira, que ele divide de valor presente e valor futuro. Daqui a pouco a gente vai fazer umas questões referentes a isso. Mas essa história de valor presente e valor futuro é a mesma expressão dos juros compostos. Ele só faz pegar esse M que está aqui, esse M chama de valor futuro, que ele chama de FV, porque em inglês é o contrário, ele chama esse aqui de FV, se eu não me engano, e esse aqui de valor presente, PV. Mas nada mais, nada menos. Se o montante é um valor que você vai obter depois de N meses a uma certa taxa, valor futuro. Capital é o que você tem hoje no valor, em tempo atual, hoje, no tempo zero. Então, no caso, é C. Então, para não encher vocês com fórmulas e mais fórmulas, só substituindo expressões, montante é valor futuro. C é capital. Então, no caso, voltando, o meu montante vai ser 1,34 do meu capital, que eu chamei de C. Então, se eu tinha C, o meu montante vai ser 1,34C. Então, essa jogada aqui que causou dúvida na galera. Porque eu não tinha colocado o valor nem do montante nem do capital inicial, mas você chamava de C, dividia tudo por C, porque C é diferente de zero, senão não tinha sentido a gente estar falando em matemática financeira em valor futuro, valor presente, se eu não tenho um valor zero. Então, a gente imagina que capital a gente considera como se fosse diferente de zero. Então, 1,34, que é o meu montante, 1,34C, é igual a C vezes 1 mais 5 dividido por 100, elevado a N. Aí eu divido tudo por C, eu vou ficar com 1,34 igual a 1,05 elevado a N. Faço a mesma coisa, o mesmo procedimento que eu fiz na questão anterior. Tiro o log dos dois lados, vou ficar com log de 1,34 igual a log de 1,05 elevado a N. Esse N vem para frente do log, aquela propriedade do logaritmo,
Quando ele vier para essa posição aqui, multiplicando o log de 1,05, eu isolo esse n, esse cara vem dividindo, aí eu vou ficar com n igual a log de 1,34 dividido pelo log de 1,05. Então, o log de 1,34 é aproximadamente 0,27, o log de 1,05 é aproximadamente 0,021, ou seja, isso aí é aproximadamente 6 anos, tá? Então, às vezes tem umas diferenças aqui em divisão, às vezes tem umas aproximações que não dá sempre, mas não se preocupe em relação a isso. Às vezes, na hora da correção, a gente vai ponderar esse tipo de aproximação sem problema nenhum. Então, em uma questão como essa, eu não dei o valor do log de 1,34. Então, você pega lá na calculadora, acha o valor e coloca. Eu, talvez, na próxima aula, quando eu encontrar um log, na próxima atividade, perdão, eu vou procurar na calculadora e já coloco para não ter esse problema de vocês, na hora, cada um, né, fazer a sua aproximação e dar valores diferentes. Então, para evitar problema, eu vou colocar o log direto, assim, vamos lá, o log de 1,34, digo o valor, é só substituir. Beleza? Alguém alguém questionou alguma coisa? Alguém deve ter levantado a mão. Só que eu não consigo ver, só vejo o slide aqui na minha frente. É a Vanessa. Opa, Vanessa. Oi, professor, eu queria saber se na avaliação do senhor, se for presencial, a gente vai ter acesso à calculadora? Sim, eu vou falar com o tutor presencial de vocês que deixe vocês usarem a calculadora, porque daqui a pouco vocês vão ver as questões que precisam da calculadora. Mas aí essa calculadora científica eu tenho baixado no meu celular, e no caso eu vou usar o celular. Vai poder? Eu não vejo dificuldade não, mas eu vou conversar com o Alessandro antes. Eu mando uma mensagem lá informando. Viu? Tá bem. Tá bom. Porque eu vou elaborar as questões, eu não vou pegar na internet, eu vou criar as questões. Entendeu? Então, mas eu vou conversar com o Alessandro antes, tá? Porque às vezes pode ter uma alternativa e eu posso estar dizendo algo que eu vou me contradizer depois. Tá? Tá bom. Mas calculadora, sim. Vai ser considerado sim. Pode usar. Alguma dúvida nessa questão? Nenhuma? Tá tranquilo mesmo? Botar uma questão dessa parecida na prova presencial, tá tranquilo? Dá para fazer? Já fiquei feliz, já. Tá certo. Beleza. Agora vamos para... Pronto. Tem umas questõezinhas que é justamente essa parte referente a valor futuro e a valor presente, que eu queria entrar nessa parte com vocês aí. Sabemos que valor, dinheiro, tem valor, ele tem um valor hoje, tem um valor daqui a 30 dias, tem outro valor daqui a 60 dias e assim por diante, dependendo da inflação, de algumas taxas. Se você vai pedir um dinheiro emprestado, um valor emprestado num banco, tem as taxas de empréstimo, de financiamento. E valor, hoje, você tem R$1.000 hoje, R$1.000 hoje é diferente do que R$1.000 daqui a um mês, do que a 30 dias e assim por diante. Então, quando a gente fala em valor futuro e valor presente, é o seguinte: quanto é que custa, por exemplo, R$1.000, dependendo de uma taxa de juros fixa, daqui a 4 meses? Quanto é que está valendo R$1.000? Né? Quanto é que está valendo R$4.000 hoje? Vamos supor, eu quero pegar uma prestação, eu quero pagar uma moto, aí quero antecipar uma prestação minha lá que custa R$300. Eu pagaria quanto hoje nessa prestação? Então, quando isso acontece, para a gente jogar uma prestação do presente para o futuro é simples, a gente está acostumado a ver. A gente sempre usa o fator multiplicativo. A gente pega o valor C vezes 1 mais I e eleva o N. Se a taxa é fixa, aquele I é o mesmo. Se ela for variável, a gente faz aquela jogada de abrir, né? C vezes 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3, porque geralmente tem muitos computadores que fazem isso, porque a taxa geralmente não é fixa, né? Ela não é. Mas aí o cara vai jogando a taxa por mês e o programa faz as contas. Não dá para fazer manualmente isso, né? Mas, considerando que a taxa fosse fixa, valor futuro é pegar um valor hoje e saber ele daqui a N meses. E valor presente é pegar um valor que está lá no futuro e trazer ele para o presente. Jogar para o futuro, a gente multiplica sempre por 1 mais I elevado a N, onde N é a quantidade de meses que eu estou me referindo. E para trazer do futuro para o presente, ao invés de multiplicar, eu faço o processo inverso, eu divido. Então, se eu quero tirar os juros de uma parcela,
eu divido aquela parcela ali pelo fator 1 mais I elevado a N. Se eu quero jogar para o futuro, eu multiplico. Se eu quero tirar do futuro e jogar para o presente, eu divido. É esse tipo de mecanismo ou atividade financeira que a gente geralmente faz para que a gente venha avaliar se é interessante, por exemplo, se eu compro uma mercadoria hoje que ela custa R$1.000 e eu ganho 10% de desconto hoje, para pagar hoje 900. Mas será que é vantagem? Ou seja, é mais vantagem eu ganhar 10% nela ou pegar essa mercadoria e dividir em 10 vezes iguais? Certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar em uma operação financeira. Né? É mais vantajoso a gente ter o desconto hoje ou a gente jogar para dividir as parcelas? Certamente, se você vai comprar uma mercadoria que o cara disser para você, olha, ou você paga ela hoje, à vista, e você não vai ter desconto, é melhor você dividir, porque com o tempo, esse valor de hoje, ele vai perdendo o valor. Tá? A mercadoria, no caso, hoje, R$1.000 aqui, hoje, ele vai ser um valor maior no futuro. Então, é claro, é mais vantagem você dividir em N parcelas, se você não vai ter desconto. E se você tiver desconto, você tem que avaliar se realmente vale a pena você optar pelo desconto ou você optar pelas parcelas. Então, esse tipo de problema que a gente vai começar a abordar agora, tá? Então, a questão diz o seguinte, ó, determine a prestação R da compra de uma geladeira, então ele quer a prestação, ele quer saber qual é o valor da prestação de uma geladeira que custa à vista R$1.000 e que será paga em 12 meses sem entrada, com a taxa de 5% ao mês. Então, o que ele quer nessa questão? Ele sabe que a geladeira, muito barata por sinal, custa R$1.000, e ele quer saber se eu quiser dividir ela em 12 prestações, em 12 meses, qual o valor da minha parcela? Pode ter certeza que não é, eu não vou chegar a pegar aqui 1.000 dividido por, pegar 1.000 dividido por 12, porque você tem juros ao mês. Então, quanto ficaria essa parcela? Então, quando ele pergunta quanto vai ficar as parcelas, ele está perguntando isso hoje, quanto é que custa as parcelas hoje. Então, tem que pegar todas essas parcelas, né? Tem que pegar a parcela que vai até o 12º mês e trazer ela para o presente. Então, como é que eu faço isso? Como eu tinha dito antes, se eu quero jogar para o futuro, eu multiplico. Se eu quero pegar do futuro para o presente, trazer ela para o tempo zero, eu divido. Então, ficaria assim, ó. Se eu tenho a primeira, a geladeira custa R$1.000, a soma das prestações, certo? É o valor da minha geladeira, R$1.000. Então, a primeira prestação, que é daqui a 30 dias, eu tirando os juros dela, vai ficar P dividido por 1 mais 0,05 elevado a 1, mais P sobre 1 mais 1,5, 1 mais 0,05 ao quadrado, porque essa prestação aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Vejam que eu estou dividindo sempre pelo fator 1 mais I elevado a N. Eu estou pegando ela e jogando, querendo saber quanto é que custa a prestação hoje, pegando ela do futuro e jogando para o presente. Então, para isso, eu pego todas as prestações e divido pelo fator correspondente ao mês da prestação. Então, 1 mais 0,05 elevado a 1, primeira, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 2. Essa é a segunda. Terceira até a 12ª. Vocês entenderam esse primeiro passo aqui, que essa é a parte mais chatinha de entender. Vocês entenderam isso aqui que foi feito? Alguma dúvida? Ô, professor, no caso, eu vou pegar a última parcela e vou jogar o valor dela correspondente ao hoje. Não é isso? Você vai saber... Cada uma. Isso, porque esse P vai ser a mesma parcela. Certo? Aqui, P é a parcela. Você vai ver que você vai encontrar um valor da parcela. Porque você vai pagar o mesmo valor por mês. Só que esse valor por mês, ele tem que vir embutido os juros. Certo? Alguém falou alguma coisa? Alguém deve ter dado algum... É porque eu não consigo ver, mas quando alguém levantou a mão aqui. Aqui, prof. Oi, Fê. Então, referente a esse P, no caso, o valor seria do caso da prestação do anterior ao próximo? Esse é o valor da prestação. Quando você vai comprar algo, certo? Que você vai dividir em 12 parcelas,
você vai pagar uma parcela, um valor fixo lá, um valor. Só que esse valor fixo que você vai pagar, ele é acrescido de juros. Como eu estou querendo saber quanto vale essa parcela hoje, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando, vamos lá, a 12ª prestação, quanto é que ela está custando hoje? A 11ª, quanto é que está custando hoje? Então, eu estou querendo avaliar essas prestações hoje. Então, eu estou querendo pegar ela do futuro e trazer para o presente. Quando você pega algo hoje e quer saber quanto é que está custando daqui, vamos lá, a uma taxa de juros daqui a 3 meses, você não multiplica sempre 1 mais I elevado a N, aí você está pegando essa parcela e jogando para o futuro. Se você quiser voltar, você divide. Se você multiplica, você vai. Se você divide, você volta. Você tira ela do futuro e traz ela para o presente. Aí você sabe quanto é que você vai pagar nessa prestação. Ah, tá bom. Muito obrigada. Tá? Veja, por nada. Todas essas prestações aqui são futuras, até essa daqui vence com 30 dias, essa primeira. Certo? Então, se eu tivesse um P hoje, daqui a 30 dias, eu ia multiplicar ela por 1 mais I. Eu teria que multiplicar ela por 1 mais I. A prestação, a primeira prestação, vamos lá, o primeiro valor, seria multiplicado. Aí o valor seria daqui a 30 dias, mas eu quero voltar. Então, para você tirar o fator 1 mais I, você tem que dividir para cortar do numerador. Aí, quando você divide, só fica o P. Então, eu tenho que fazer isso para todas as parcelas. Aí, essa continha, como eu disse a vocês, vocês vão ter que usar a calculadora por conta disso, que é umas continhas chatas. Você vai ficar com isso aqui. Aí eu quero que vocês prestem atenção, ver quem está bom em matemática mesmo, está desenrolado, quem lembra. Isso aqui, na opinião de vocês, essa soma aqui está parecendo com o quê? Com progressão geométrica. Muito bem, isso é uma PG, é uma soma de uma PG. Mas como eu sei que vocês são mais ainda, né, mais desenrolado ainda, me digam, quem é o primeiro termo dessa PG? Ela é crescente ou decrescente, essa PG? Crescente. Decrescente. Decrescente. Veja que o fator aqui, você está dividindo 1, aqui é 1 dividido por 1,05. 1 dividido por 1,05 ao quadrado. Então, eu vou dividir esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai ficar 1 sobre, a razão vai ser 1 sobre 0,05. Não é? Veja que a partir do primeiro para o próximo, eu sempre multiplico por 1,05, por 1 sobre 1,05. Ah, tá. Não é? Essa aqui, deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu escrevi aqui, mas minha letra saiu horrível. Ô, professor. Pode falar. Se eu souber aquela fórmula do fator de acumulação de capital, o valor presente, posso usar? Que usa a cartoneira? Pode, porque aquilo ali é uma aplicação de geometria. Não tem isso aqui, né? Isso aí aquilo ali é o cara mexendo na PG, aí o cara encontra aquilo ali. Mas pode usar assim, tranquilo. Fique à vontade. Então, ó, como eu tinha dito antes, o primeiro termo da PG, primeiro termo é esse cara aqui, ó. A partir do primeiro, esse é o primeiro termo, P sobre 1,05. A soma dos termos, olha, eu estou somando o primeiro, somando com o segundo, somando com o terceiro, até o 12º, isso tudo vai dar quanto? 1.000. A soma, eu já sei que a soma dá 1.000. Então, esse aqui é a soma, 1.000. E a razão é 1 sobre 1,05. Percebam que se eu pegar esse termo aqui, primeiro, e multiplicar por 1 sobre 1,05, eu vou obter esse. Depois, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por esse aqui, eu vou obter esse. Porque note que esse denominador é 1,05. E aqui também, ó, 1,05 ao quadrado. Se eu multiplicar por esse, eu encontro ele ao cubo. E assim por diante. Então, o primeiro termo da minha PG é P sobre 1,05. A soma é 1.000. E a razão é 1 sobre 1,05. Jogo isso naquela expressão da soma da PG, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Lembra da soma da PG? Então, o primeiro termo aqui é P sobre 1,05. A razão é 1 sobre 1,05. O N é 12, porque são 12 meses. E a razão, 1 sobre 1,05. Olha aí como é que fica. O 1.000, primeiro termo, vezes 1 sobre 1,05 elevado a 12, menos 1, sobre 1 sobre 1,05 menos 1. Então, para vocês que vão terminar matemática, daqui a um dia vocês já vão estar formados, é muito interessante vocês, quando começarem esse conteúdo de PA e PG, lá no ensino fundamental, é por isso que eu questionei lá no fórum que vocês falassem um pouquinho sobre matemática financeira com os alunos.
do ensino fundamental, é muito interessante que vocês comecem com porcentagem, comece a conversar com eles sobre essa história de você, em casa, fazer aquele fluxozinho de caixa, que é aquela história, quanto você ganha e quanto você gasta, né? Já dá ideia de quanto é que você ganha, quanto é que sobra. E já no ensino médio, quando eles têm uma maturidadezinha melhor, o cara já joga aí a tal da matemática financeira, em aplicação em questões de PA e PG. Principalmente PG, no caso, né? Então, é muito interessante. Joga uma questãozinha dessa, uma mais simples, claro, né? Pelo menos uma que você pega o valor hoje e quer saber ele no futuro. Isso aí é tranquilo para eles, para fazer isso com PG. Certo? Enfim. E aí, a nossa finalidade aqui é achar o valor de P. Então, na calculadora, treinem um pouquinho, tá? Treinem um pouquinho a calculadora científica de vocês. Elas têm umas coisinhas aqui, tem umas funções onde você pode fazer essas contas muito rápido, tá? Tem um vídeo falando sobre isso. Deixa eu dar uma voltada aqui, porque alguém pediu permissão. Eita, caiu, amigo, E eu estou entrando com o perfil... Vocês estão pedindo sempre para entrar, porque eu estou entrando com o perfil do IFAL, que ainda grava. Pronto. Aí, fazendo essas continhas aqui, que vocês conseguem fazer na calculadora científica de forma rápida, mas eu peço a vocês que treinem antes, treinem um pouquinho, porque se você não tiver habilidade na hora, você erra uma conta dessa aqui e perdeu a questão, conta de besteira. Mas só é ter um pouquinho de atenção, tá? Então, essas contas todinha aqui vai dar 1.000 igual a 8,73P, isolando P, eu fico com 1.000 dividido por 8,73, que é igual a 114,55. Então, cada prestação da geladeira dividida em 12 meses de 114,55. Eu tinha professores de matemática lá que faziam essas contas. É fácil ver que... Aí chegava aqui. Mas tinha que fazer essas contas aí. E aí, minha gente, alguma dúvida na determinação do valor da prestação da geladeira? Tranquila essa questão? Estão me ouvindo, né? Tranquilo, professor. Então, seguindo a formulazinha aí, tá perfeito. Tá certo, então. Beleza. Qualquer dúvida, falem, minha gente. Qualquer dúvida, falem. Eu estava vendo qualquer coisa que vocês tiverem. Durante, se eu não me engano, o nosso próximo encontro, se não me engano, é no início de junho. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E tiver persistindo muito, vocês podem conversar lá, mandar mensagem, que eu posso marcar um encontro num sábado desse, assim, para fazer uma questão da atividade sem problema nenhum. Certo? É só vocês mandarem a mensagem, professor, vamos marcar um encontro, assim, online, tal dia, no Meet, assim, a gente marca, faz uma questão aqui, pronto. Só preciso saber da disponibilidade de vocês. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Eu não consigo ver aqui. Professor, se pudesse deixar disponível também algumas questões para a gente treinar, certo. Seria bom. Tá certo. Vou tentar deixar uma lista de exercícios resolvida isso aqui. Pronto. Melhor ainda. Pronto. Beleza. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem na atividade, pode falar. Diga, professor, estou com dificuldade, vamos marcar um encontro aí que a gente, sem problema nenhum, é só dizer o dia aí que seja bom para todo mundo, eu gravo e a gente desenrola. Vamos lá, continuando. Pronto, aí vamos agora dar uma estudada em relação a essa parte referente a financiamento. São duas tabelas, que é chamada tabela SAC e tabela Price. São as duas tabelas mais usadas referente a empréstimo, a financiamento. Então, essa primeira tabela aqui, que é a tabela SAC, é aquela tabela quando você vai fazer o financiamento, que as parcelas são decrescentes. Ela é muito usada. Geralmente, essas taxas aqui, quando o cara coloca na questão, a taxa de juros de 5%. Tem muita taxa, não só tem uma taxa, tem várias taxas, tá? Geralmente é bom quando o cara vai pegar um financiamento, dar uma olhadinha como é feito, mas as taxas, e tem taxas que são variáveis. Por exemplo, em um mês a taxa é uma coisa, no outro mês a taxa é outra. No outro mês a taxa aumenta, diminui um pouco, aumenta, e assim por diante. Nunca essa taxa, é muito difícil você encontrar um financiamento dessa taxa que seja fixa, tá? Mas o funcionamento do financiamento, ele é assim, tá? Ele funciona da seguinte forma: o tipo de financiamento que você vai pagando com parcelas decrescentes, ele é de acordo com da forma SAC,
Tá? Nessa forma de financiamento, as taxas são decrescentes e a amortização ela é constante. O que é a amortização? A amortização é quando você dá um valor para diminuir a sua dívida. Tá? Você está amortizando, você está diminuindo o seu saldo devedor. Então, a amortização nessa situação aqui ela é fixa e as parcelas são decrescentes. Mas por que as parcelas são decrescentes? Porque as parcelas, os juros, ele vai depender do seu valor da dívida. Por exemplo, se você paga o primeiro mês da dívida, o seu valor, o seu saldo devedor é menor. Você já pagou uma parte, foi amortizado uma parte, então seu saldo devedor é menor e a taxa de juros é sempre calculada em cima desse valor, esse saldo devedor. No momento que você está pagando, sua dívida está diminuindo, então os juros é menor. Consequentemente, a parcela vai diminuindo. Então, imagine que Pedro aqui tomou um empréstimo de 20 mil reais a ser pago em 5 parcelas mensais. Eu coloquei, geralmente, são muito mais parcelas. Eu só coloquei 5, porque senão ficaria muito difícil de a gente fazer uma planilha enorme aqui para explicar a vocês passo a passo. Geralmente existem programas, a gente faz alguns algoritmos que fazem isso aqui. Mas, para explicar a vocês, é interessante a gente usar uma quantidade de meses menor, uma taxa mais interessante para facilitar. Então, aí, primeira coisa que eu devo fazer é achar o valor da amortização. O que é o valor da amortização? É você pegar, na tabela saque, você pegar todo o valor do seu empréstimo e dividir pela quantidade de parcelas que você tem. Tá? Imagine como se eu pegasse os 20 mil e tivesse que pagar em parcelas iguais, certo? Então, no caso, eu teria que pagar 4 mil por mês. Então, esses 4 mil por mês é justamente o que você vai amortizar da sua dívida. É o que vai ser amortizado, tá? O que vai ser retirado. E o juros... Eita, perdão. Cliquei aqui, foi embora. E aí, o que é que eu faço? Em cima dessa amortização, tá? Aí eu vou calcular, eu vou pegar e vou somar os juros. Aí, a amortização mais os juros é o valor da parcela que eu vou pagar. Então, como é que eu faço isso? A amortização, 20 mil dividido por 5. Quem é os juros? É a minha dívida. Lembrando que a dívida ela vai ser decrescente. Essa dívida aqui vai diminuir. A taxa é constante, mas essa dívida diminui. E a parcela vai ser a amortização, que é fixo, mais os juros, que é variável, porque depende da dívida. Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Então, inicialmente, hoje, vamos supor, hoje o Pedro está pegando esse empréstimo, então a dívida dele aqui, ó, ele, zero, né? Suponham que agora eu coloquei esses 20 mil aqui no saldo devedor, então aqui eu não tenho nada, não amortizei nada, porque o tempo é zero, juros zero, certo? Parcela zero, que eu não estou pagando hoje, vou pagar só daqui a 30 dias. Então, depois do primeiro período, tá? Suponhamos que aqui, deixa eu ver, 5% ao mês. Então, no caso aqui, período de mês. Então, no caso, após 30 dias, a minha dívida vai ser de 20 mil. Tá? Minha dívida aqui é de 20 mil. A minha amortização, porque após 30 dias eu já tenho que pagar 4 mil. Tá? Então, minha amortização vai ser 4 mil. O meu juros vai ser aqui em cima, ó, a dívida que eu tenho vezes a taxa de juros. Então, a dívida que eu tenho aqui é de 20 mil. Certo? Então, 20 mil vezes 0,05, que é a taxa de juros ao mês. Se eu multiplicar 20 mil por 0,05, que é a taxa, eu vou obter R$1.000. Então, o que é que eu vou somar? Minha amortização mais os juros vai ser a minha parcela, 5 mil. Só que do meu saldo, eu estou pagando 5 mil, mas do meu saldo devedor, eu não vou tirar 5 mil, eu vou tirar 4, que é a amortização. Então, no caso agora, para o próximo mês, ou seja, o segundo período, o segundo mês, eu vou ficar com 16 mil. Por que 16? Porque eu sempre tiro a amortização. Sempre tiro a amortização. Então, se minha amortização foi de 4 mil, para o segundo mês, eu vou ficar com 16 mil de saldo devedor, de dívida. Tá? Saldo devedor, 16 mil com a dívida, batem. Então, a minha amortização de 4 mil, tá? Então, aqui, ó, meus juros depende da dívida. Então, vai ficar 16 vezes 0,05.
Quando eu multiplicar 16 vezes 0,05, eu vou obter 800. Esse é meu juros. Então, eu vou somar minha amortização mais os juros, dá 4.800. Mas do saldo devedor, não vou tirar 4.800, eu vou tirar 4.000. Então, vai partir para o próximo mês, o terceiro mês, eu tinha 16, tiro 4, fico com 12.000. Até aí, minha gente, estão acompanhando, tranquilo? Beleza? Dá para entender direitinho? Se eu tiver muito rápido, digam, tá? Vai um pouco mais devagar, professor. Tá um pouquinho rápido. É isso que eu estava dizendo, porque às vezes eu vejo o pessoal calado e às vezes a gente vai andando, né? Vamos lá. Se eu pego... Professor. Oi. O primeiro mês aí, como chegou os juros de R$1.000 nessa tabela aí? Multiplicando os 20.000 vezes a taxa de juros. Não dá, não é 20.000 vezes 0,05? A taxa de juros, dívida vezes a taxa de juros. Se no primeiro mês a minha dívida é de 20.000, multiplicando por 0,05, fiz conta errada? Deixa eu ver aqui. Viu? É não, isso dá mesmo. Tranquilo. É porque eu estava somando 1 mais 0,005. Entendeu? Pronto, eu vou fazer, porque esse aqui a pessoa tem que ter um pouquinho de calma mesmo. Né? Para você entender aqui como é o procedimento dessa tabela, é bom a pessoa ter um pouquinho de cuidado. Então, ó, em tempo zero, dívida zero, tá? A gente conta sempre a partir do primeiro mês. Então, meu saldo devedor é de 20.000, mas eu não estou pagando nada, certo? Não estou amortizando nada, não tenho juros de nada. No tempo zero, hoje. Mas daqui a 30 dias, aí eu tenho a minha dívida de 20.000, né? Porque aqui é o saldo devedor, tem a dívida de 20.000. Aí, depois de 30 dias, porque se eu pego o empréstimo hoje, eu vou começar a pagar ele daqui a 30 dias. Então, a partir daqui a 30 dias que eu começo a fazer as amortizações. Na tabela SAC funciona assim, tá? Após 30 dias, eu começo a fazer, cada 30 dias que vem a passar, eu vou pagando as amortizações, que são fixas. Então, como é que eu calculo essas amortizações? Pego todo o valor da minha dívida. Se eu estou pedindo emprestado 20.000, pego 20 e divido pelo número de parcelas que eu quero pagar. Quero pagar em 5. Ora, se eu pegasse 20.000 e dividisse em 10 parcelas, seria 20.000 dividido por 10. Ah, não, mas eu quero pegar 30.000 e quero dividir em 10 parcelas. Então, 30.000 dividido por 10. Isso é o valor da amortização. O que é a amortização? É o valor que todo mês eu vou retirar da minha dívida. Todo mês eu vou retirando isso da minha dívida. Tá? Então, se ele está dizendo que o cara pegou um empréstimo de 20.000, quer pagar em 5 parcelas a uma taxa de 5%, então, a primeira coisa que eu faço é 20.000 dividido por 5, 4.000. Então, todo mês eu tenho que tirar 4.000. Então, tá aqui, ó. Primeiro mês, 20.000. Amortização é o que eu tiro. Juros é o que vai ser somado à minha amortização. A minha amortização ela é fundamental para duas coisas. Ela serve para tirar do meu saldo devedor e serve para eu descobrir o valor da minha parcela. Eu pego o meu saldo devedor, subtraio de 4.000, eu tenho a dívida. Se eu somar a minha amortização com os juros, eu tenho a minha parcela. Então, ó, juros é a dívida vezes a taxa de juros. Minha taxa é de 0,05, 5%. Minha dívida é variável, porque ela decresce. No momento que você faz a amortização, sua dívida decresce. Você está pagando, ela está diminuindo. Então, no caso, 20.000, a amortização 4.000 fixa. Note que para todos os meses eu tenho 4.000 aqui, ó, vejam. Todos os meses a amortização é a mesma. Os juros diminuem, decresce, porque a minha dívida decresce. E minhas parcelas, consequentemente, decrescem. Então, no caso aqui, 20.000, 4.000 da amortização, juros de R$1.000, que é 20.000 vezes 0,05. Somando os juros com a amortização, eu tenho 5.000. Então, minha primeira parcela que eu vou ter que pagar vai ser de R$5.000. Aí eu vou para o segundo mês. Eu vou pagar quanto no segundo mês? No primeiro eu paguei 5, é decrescente, eu tenho que pagar menos. Então, vamos lá. Minha dívida era de 20.000 no primeiro mês, no segundo mês ela é 16. Por quê? Porque eu amortizei 4.000. Eu abati do meu valor 4.000. Então, eu vou ficar com 16. A amortização continua sendo 4.000. A minha taxa de juros, meu juros será de R$800, porque vai ser a minha dívida
certo? Multiplicado pela taxa, dá 800. Minha dívida é 16, aqui vai ser 16. Para o primeiro mês, aqui vai ser 20. Para o segundo, 16. Para o terceiro, 12. Para o quarto, 8 mil. E para o quinto, 4 mil. Tudo isso vezes 0,05. Aí vocês preenchem aqui, ó. A amortização 4 mil, mais os juros 800, dá 4.800. Aí eu venho para o próximo mês. Agora é 12 mil. Aí boto 12 mil aqui, multiplico por 0,05, obtenho 600. Somo a minha amortização, é minha parcela. Pego a minha amortização, subtraio da minha dívida, tenho 12. Tiro 4, vou para 8. Chegando no 8, minha amortização vai ser 4 mil de novo. Vou tirar 4 mil disso aqui, certo? Mas eu tenho que pagar. Para pagar, eu vou ter que somar os juros. Aí eu pego esses 8 mil, jogo aqui. 8 mil vezes 0,05. Aí eu obtenho 400, que somado a 4 mil, vai dar 4.400 de parcela para pagar, e eu vou ficar só devendo 4 mil. Quando eu amortizar 4 mil, certo? Os juros vai ser 4 mil vezes a taxa de juros, que é 0,05, vai ser R$200, 4 mil mais 200, 4.200, e aí eu já quitei. Porque se eu tenho uma dívida de 4 mil e vou amortizar 4 mil, meu saldo devedor é 0. E aí, minha gente, vocês entenderam essa questão? Tá tranquila, professor. Pronto. Isso aí, na atividade de vocês, na prova de vocês, na atividade 1, vai ter uma questão como essa, muito parecida. Aí vocês tentem fazer, revisem, dá uma olhadinha novamente. Eu sei que daqui, acabou a aula, amanhã o cara esquece alguns passos. Mas a ideia da tabela saque de diminuir, da amortização constante, isso aí vocês vão lembrar. Agora sim, os passos de preenchimento aqui da tabela, realmente, vocês têm que dar uma olhada mesmo. Professor, pois não. No caso aí, a dívida, a amortização e os juros... não, amortização não. A dívida, os juros e a parcela formam uma PA decrescente. Posso usar PA para resolver? Pode, agora dependendo do que você vai querer encontrar. Tipo, assim, o senhor pode perguntar na prova, como eu já vi questões, que o cara pede o juro total, quanto o cara pagou de juros. Ah, sim, sim. Aí eu poderia fazer uma PA e decrescente, saber que a diferença aí, a minha razão é menos 200 e multiplicar pelo número de meses, número de anos. Pronto. Dependendo de como você entende a questão, pode sim. A soma desses termos de APA é justamente a quantidade de juros que você está pagando. Sim. Justamente, é isso mesmo. Pode ser. Tranquilo, sem problema nenhum. A grande maioria das fórmulas que vocês vão encontrar para a introdução de matemática financeira é tudo PG. Se não é PG, mexe ali um pouquinho com o PG, faz umas observaçõezinhas ali, mas mexeu com a formulazinha, acrescenta mais alguns termos ali, mas praticamente a base é a ideia de PG mesmo. Ô, professor, você vai pedir não com carência não, né? Não. Ah, tá. Não, pode ficar tranquilo. O professor, no caso da questão que você pedir, vai ter que fazer essa tabela também, dependendo da questão. Sim, depende da questão, sim. Só que vai ser assim, pequena também. Eu não sou maluco colocar uma tabela de 20, né? Não dá nem 10. No máximo 5, para que vocês façam assim. No máximo 5. Que eu posso pedir bem assim, ó. Dado o financiamento, determine a parcela 3, né? Determine qual o valor da parcela 3, qual foi os juros da parcela 2. Entendeu? Mas nunca a mais do que 5, de forma alguma. Pode ficar Entendi, professor. Obrigado. Dessa maneira que o senhor pediu, posso fazer por PA, né? Pode. A minha ideia é que vocês entendam o processo de financiamento. Porque as contas, claro, vocês não vão se deparar numa situação como essa, numa tabela tão pequena. Né? Existe, como eu disse antes, existe algoritmo que faz isso. Mas é interessante que vocês saibam como funciona, por que ela decresce. Né? A relação que existe entre o decrescimento da parcela e seu saldo devedor. Porque depende do saldo, seu saldo está diminuindo, consequentemente, a parcela vai diminuindo também. E assim por diante. Você tem que entender, tá? O processo, como funciona. Porque as contas, geralmente, é tabelas muito, muito grandes. Quando você vai fazer financiamento hoje em dia de uma casa, é para anos, né? Com taxa mensal, é pesado. Mas tranquilo até aí? Tá beleza? Tranquilo? Será que sim? Beleza, vamos para a próxima.
Pronto, aí eu botei, agora a gente vai para a tabela price. Então, você já viu, como vocês já viram que existe financiamento? Era para ter colocado aqui. Essa é chata, né? Porque lida com a mesma situação da anterior. Aquelas continhas, né? Porque nesse caso aqui da tabela price, a gente trabalha com a prestação fixa. Não tem esse financiamento que você sempre paga o mesmo valor todo mês. Então, é assim que funciona na tabela price. Na tabela saque, a parcela é decrescente. Na price, não. É um valor sempre fixo. É sempre o mesmo valor que você paga por mês. Tá? Então, vocês imaginem, vocês pegam um financiamento que você vai para anos, 10 anos. Olha quantas parcelas você tem que tirar os juros. 10 anos. 10 vezes 12. 120 parcelas. Vocês imaginem vocês fazendo uma soma dessa aqui de 120 termos. Então, dá trabalho. O cara faz na PG? Faz, mas dá muito trabalho. Certo? Então, o que acontece na tabela price, como eu tinha dito antes, na tabela price, os juros dela... Não, perdão. A parcela é fixa. Tá? Vocês vão ver como é feita a amortização. Mas a parcela é sempre fixa. E para achar a parcela fixa, a gente vai para essa história de valor presente e valor futuro. A gente tem que pegar as parcelas, certo? E saber quanto é que elas valem em dias atuais. Porque quando você fecha um contrato de financiamento, você fecha no presente, hoje. Então, hoje você está vendo o valor das parcelas. Então, para isso que a gente tem essas parcelas fixas, e a gente usa essa ideia aqui de pegar as parcelas que estão no futuro e trazer para o presente. Então, isso sempre acontece, vocês sempre vão fazer isso quando vocês vão fazer qualquer tipo de financiamento onde as parcelas são fixas. Na questão da geladeira, a gente ia pagar sempre R$ 114 por mês, sempre a mesma prestação. Então, foi o que a gente fez. Chamou de P a prestação e saiu dividindo para trazer todas as prestações para o presente. A mesma coisa vai acontecer na tabela price. Na tabela price, como por exemplo, que diz aqui na questão, o Carlos tomou um empréstimo de 3 mil, certo? A ser pago em 5 parcelas com a taxa de 8% ao mês. Muito parecido com a questão anterior. Só mudou aqui a taxa de juros. Mas não importa, poderia ser 4 mil, 5 mil, mesma coisa. Então, que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Saber qual é o valor da parcela que vai ser fixa. Quanto eu vou pagar se o meu empréstimo foi de 3 mil, se eu não fosse pagar juros aqui, eu ia dividir 3 mil por 5 e eu ia obter R$600, não é isso? Então, eu ia pagar R$600 por mês. Claro que eu não vou pagar R$600 por mês, vou pagar um valor bem maior do que 600, porque vai vir os juros, vai vir embutido os juros. Então, vamos lá. 3 mil vai ser igual a P sobre a primeira parcela que nós vimos antes, 1 mais 0,08 elevado a 1, mais P sobre 1 mais 0,08 elevado a 2, mais P sobre 1 mais 0,08 elevado a 3, até P sobre 1 mais 0,08 elevado a 5. Efetua essas operações de soma. Lembro que isso aqui é uma PG, certo? Onde meu primeiro termo da PG é P sobre 1,08 e que minha razão é 1 sobre 1,08. Como ela foi dividida em 5, aqui é o N, a quantidade de termos, que é a razão, A1 é o primeiro termo. Então, no caso aqui, o primeiro termo aqui, esse cara aqui, eu coloquei aqui no lugar do A1. A soma das prestações que eu vou pagar tem que dar 3 mil, vezes a taxa Q elevado a 5, que é 1 sobre 1,08 elevado a 5 menos 1, sobre 1 sobre 1,08 menos 1. Então, fazendo essas continhas aqui na calculadora, vocês podem fazer tranquilamente, nós vamos obter, por coincidência, dá muito próximo de 4 isso aqui, viu? Pense como eu fiquei feliz quando eu fiz essas contas aqui, que deu 4. Então, ficou 3 mil igual a 4 vezes P. Todas essas contas, quando você faz as contas, você divide em 4. Mas eu aproximei. Por isso que deu uma diferençazinha que eu vou explicar a vocês aqui no final da tabela. Então, 3 mil igual a 4P, isolando o valor de P, 3 mil dividido por 4, eu obtenho 750. Vocês lembram que, se eu não fosse pagar com juros, se eu tivesse um amigo muito bom, um cara de dinheiro, né, que dissesse, me preste aí 3 mil para ele pagar em 5 parcelas de 600, então cada parcela seria 600. Mas, no caso, como ninguém é banco, nós temos aqui 750 por mês para pagar. Então, na tabela price, a primeira prestação vai ser de 750, a segunda de 750, a terceira de 750, a quarta de 750, a quinta 750.
certo? Aí, o problema é, como é que vocês vão calcular os juros em cima dessas parcelas assim? Porque vocês têm aqui o valor, aí vocês vão ter que tirar os juros, para você fazer a amortização, você vai ter que tirar os juros da parcela. Você vai tirar os juros, no caso aqui, a gente, nesse tipo de financiamento, a gente sempre vai tirar os juros da parcela. Então, ó, e os juros também, ele vai de acordo com o saldo devedor. Então, no caso aqui, ó, meu saldo devedor é R$3.000. A minha taxa é de 8%. Então, se vocês pegarem direitinho aqui, multiplicar 3.000 vezes a taxa, que é 0,08, vocês vão obter 240. Né? Vocês lembram do financiamento anterior? Eu pego a dívida, multiplico pela taxa. Dívida, multiplico pela taxa. Aqui do mesmo jeito. Dívida vezes a taxa. Minha dívida é 3.000. Multiplicando pela taxa, 0,08. Dá quanto? 240. Esse é meu juros. Só que nesse caso, esse meu juros aqui, eu vou tirar da parcela de 750. Dos 750, eu tiro 240, eu fico com a minha amortização de 510. E o que é amortização? É justamente o que eu tiro da minha dívida. Então, dos 3.000, eu tiro 510 e obtenho 2.490. Certo? Então, meu saldo devedor não é mais 3.000, é 2.490, que é a minha dívida depois de 30 dias. Vem para cá. Esse cara é igual a esse. Vocês entenderam essa primeira parte? Mais ou menos. Realmente é um pouco confuso. Eu peço que vocês lembrem da mesma coisa que nós vimos na questão anterior, certo? O meu juros, minha letra é horrível assim, ó. Tem gente que escreve com mouse bom, eu sou uma desgraça. Meus juros, ele vai ser o saldo devedor, é sempre isso, saldo devedor, que horrível. Saldo, não dá não. Dá não. Eu tenho que aprender a mexer. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas não sei. Minha letra saiu horrível, já tentei várias vezes, mas terrível. Mas, ó, é só vocês lembrarem do seguinte. O meu juros é igual ao anterior. Como é que a gente calculava juros? Dívida vezes taxa de juros. Sempre isso, ó. Dívida vezes taxa de juros. Aí eu venho para cá. Quem é minha dívida? 3.000 aqui, ó. Meu saldo devedor é 3.000. Quem é minha taxa de juros? Nessa questão é de 8%, ó. 8% ao mês. Então, o que é que eu faço? Multiplico 0,08 vezes 3.000. Aí eu obtenho juros, 240. Os juros, tanto em uma tabela como na outra. Sempre dívida vezes a taxa. Sempre isso. Então, o problema é que você... Nessa questão aqui, na anterior, a gente somava os juros com a amortização. Nessa, não. A gente acha os juros, subtrai da parcela para achar a amortização. Certo? Então, primeira coisa, calcula os juros. Então, 3.000 vezes 0,08, 240. Aí eu achei o 240 de juros, vou tirar da parcela. Quando eu tirar da parcela aqui, ó, 750 menos 240... dá 510. Então, 510 vai ser a minha amortização. Desse cara, eu tiro os 510. Tá? Aí, depois que eu tirar o 510 daqui, dos 3.000, eu tiro os 510, eu vou obter 2.490 de dívida. Aí, ele vem para o saldo devedor. Aí, meu saldo devedor agora é menor. Era 3.000. Agora é o quê? 2.490. Aí, eu quero calcular os juros. O que é que eu faço? Dívida vezes a taxa. Vocês vão sempre descendo de linha. Ó. Vai sair dessa, vem para essa, depois vem para essa, depois vem para essa, depois para a última. Aí você pega esse cara aqui, ó, 2.490 vezes 0,08, vocês vão obter R$ 199,20. Aí o que é que vocês vão fazer? Pega esse valor aqui e subtrai da parcela. Sempre os juros você subtrai da parcela para achar a amortização. Aí 750 menos 199, 520,80. Essa é a amortização.
Aí eu pego da amortização e subtraio daqui, ó, desse cara. Então, minha dívida era 2.490, vai passar a ser 1.939,20 centavos, porque eu tirei 550. Pode falar, alguém falou. Professor, no caso do saldo devedor, tira apenas a amortização, não tira o valor dos juros. Não, isso. Não é isso? Isso, correto. O saldo devedor, você sempre tira a amortização nas duas tabelas. Nas duas. Tanto na SAC, que é constante, né? Aquele valor sempre tira a amortização, o saldo devedor, como nessa. Das duas, você sempre tira a amortização. Ah, agora eu entendi. Eu tava meio... Mas agora eu entendi. Obrigada. Nada. O único problema é você saber como é que de onde nasce essa amortização, que é chato aqui, eu confesso a vocês, que às vezes o cara não sabe de onde saiu a amortização. É sempre da parcela você subtrair os juros. Aí você acha a amortização. É sempre, nesse caso, no anterior é diferente. É a única coisa que muda, certo? Então, calcula os juros, tira da parcela, acha a amortização. Então, olha aqui, para o próximo mês, o terceiro mês, certo? A minha dívida é de 1.939,20 centavos. Aqui, ó, certo? Aqui vai ser outra no terceiro mês, no final do terceiro mês. Então, o que eu faço aqui? Pego esse meu saldo de 1.939 vezes 0,08. Alguém falou? Pode falar aí. Professor, aí no caso, no dia da prova, não sei se pode também, né? Mas aí, se não puder, tem nada não. O senhor poderia dar, tipo assim, as fórmulas? Porque, tipo assim, essa daí é muito parecida com a outra. Aí, no dia, pra gente lembrar de todas as fórmulas e tudo, pode ser que a gente saia até trocando. Tá, deixa. Um exemplo, eu mesmo posso ser que aconteça isso comigo. Eu tô falando assim por mim, tá entendendo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Eu só não vou dizer na hora sim para vocês, vamos supor, a primeira é fixa, né? A amortização é fixa, a parcela não, mas as fórmulas, no finalzinho da prova, eu vou deixar lá as fórmulas e algumas fórmulas aí, como você deve calcular os juros, né? Eu ainda vou deixar isso. Essa expressãozinha aqui, ó, eu vou deixar para vocês, ó. Essa daqui, juros. Sim, isso aí. Eu só tenho receio de colocar parcela mais amortização aqui de juros, porque depende muito. Isso funciona para saque, mas para outra não. Essa terceira linha aqui, ó. A primeira linha e a segunda linha funcionam especialmente para essa tabela. Mas os juros, que é a dívida vezes a taxa, é para as duas. Isso aqui eu deixo para vocês. Tá? Mas se preocupe, fórmula, vocês não vão ter problema, não. Eu vou deixar na prova. No finalzinho eu vou botar lá uma observação, viu? Podem ficar tranquilos. Voltando aqui. Sim, como eu tinha dito antes, nós estávamos aqui na terceira linha. Então, aqui, ó, para achar essa terceira linha, eu peguei esse 1.939,20, multipliquei por 0,08 e obtive 155,14. Aí eu subtraio de 750, certo? E obtenho 594,86 centavos. Aí eu subtraio do meu saldo devedor e obtenho esse cara aqui. Aí, do mesmo jeito, pego o meu saldo devedor agora, que vai ser de 1.344, multiplico por 0,08 e obtenho 107. Esse 107,55 eu subtraio daqui desses 750, eu vou obter 642,45 centavos, certo? E aí deu uma diferençazinha aqui, onde eu queria chegar, que eu tinha dito a vocês. Deu uma diferençazinha. Na verdade, aqui ficou R$ 698 e alguns centavos. Não bateu 701 certinho. Por que não bate? Por conta dos arredondamentos. Quando eu cheguei aqui em cima, que disse que aquela expressão todinha dava 4P, certo? E não dá 3, alguma coisa, aqui já dá uma diferença. Nessas continhas aqui dos centavos também dá diferença. Aí no final eu botei 701, empurrei, né? Porque dava 690 e pouco, não, 701, a amortização 701, juros 56 e pronto, 755, sem problema. No finalzinho aqui, se der diferença, tranquilo. Dificilmente vocês vão encontrar zero aqui, vocês vão encontrar uns centavos. Aqui, R$1, vamos supor, aqui a minha diferença dava de R$5 aproximadamente, por conta das minhas aproximações. Mas não ache que, professor, eu não zerei a minha dívida. Não, deu essa diferença pequenininha aqui, por conta dos arredondamentos que nós fizemos no decorrer da questão. Não se preocupem, certo? Só é estranho, vamos supor, que na última parcela você ache
200 e pouco, 100 e pouco, não. Vai encontrar negócio de R$1, assim, até no máximo R$10, eu acredito que de diferença aqui embaixo. R$4, R$2, R$3, contanto que vocês façam a aproximação direitinho, não vai encontrar diferença muito grande, não. E se der, eu vou dar uma olhada nos passos, como vocês fizeram a tabela. Se tiver tudo direitinho, de acordo com as aproximações que vocês fizeram, não tem problema nenhum, não. Vocês não vão perder ponto por conta disso, não. Certo? Então, ó, ficou essa questão, tem essa questão aí. Vocês entenderam alguma dúvida nela? Até o momento não, professor. Professor, na última linha aí, sempre a parcela menos os juros que vai dar a amortização, não é isso? Aí na última deu 750 menos 56, não vai bater os 701. Não bate não. Acho que ficou não. 600. Diga. Eu compreendi os 701 porque foi o restante da dívida. Mas na tabela mesmo, assim, 750 na primeira linha aí da dívida, menos os juros, vai dar amortização. Mas na última não foi esse resultado. Nessa daqui, não é que você está falando, essa aqui que eu estou... Isso. Isso mesmo, não dá não. Eu botei aqui para empurrar, como eu tinha dito a vocês. Isso aqui deve dar a diferença disso aqui, ó. 600, se eu não me engano, dá 600 e pouco isso aqui. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Fazer a diferença aqui. É porque eu coloquei para poder vocês observarem que era igual a esse, ó. E aqui daria 0, entendeu? Eu fiz isso só por conta disso, para que esse valor desse igual a esse, vocês observassem. Mas o valor, na verdade, não dá isso não. Ele dá isso aqui, ó. Eu fiz. Como eu disse, eu tive que empurrar para que vocês observassem que dava 0. Mas não dá não, por conta dos arredondamentos. Mas isso é normal. Não se preocupe com relação... 693... Isso mesmo. Isso mesmo. 56,15, né? Isso mesmo. Ó, 693. Mas se você for fazer essas... Vocês vão ver que se vocês forem fazer essas contas aqui, pode ser que alguns de vocês encontrem valores diferentes, porque eu arredondei aqui para o 4. Aqui pode ser que não dê 750, pode dar menos, certo? Pode dar um valor... Aliás, perdão, pode dar um valor maior do que isso aqui. Entendeu? Foi por conta dos arredondamentos. Quando a gente fizer essa diferença aqui, daria aproximadamente 8, alguma coisa, né? Deixa eu botar certinho para depois não fazer... Deve ser essa diferença do valor da parcela, né, professor? Deu certinho 750, não é isso? Isso. Ponto 51. Pronto, ó. Isso aqui era para dar 0, se fosse a coisa bem exata, ou seja, deu R$ 8,04. Era para isso aqui dar 0. É por isso que eu joguei um 701 aqui para vocês. Mas a verdade seria esse valor aqui, mas só deu isso por conta dos arredondamentos. Em um programa bem mais preciso, certo? Isso aqui daria muito próximo de 0. Certinho? Tranquilo, professor. Beleza? Mas não se preocupe com relação a isso, não. Essa sobrinha que vai dar aqui, não pode estar... Quem vai corrigir a prova presencial de vocês sou eu. Isso aí eu me encarrego de considerar. E vou conversar com o Cristiano, porque na atividade de vocês tem uma tabela dessa daí. Se eu não me engano, na atividade 3 ou é na atividade 2. E aí eu vou dizer a ele que essa sobra aí é normal. Não se preocupe, não. Vai dar diferente de um trabalho. O que não pode acontecer, minha gente, é o seguinte, viu? Se eu pegar na prova e tiver todo mundo dando o mesmo resíduo, aí é muito estranho. Porque arredondamento, cada um faz o seu, né? Às vezes o cara bota um décimo a mais, um décimo a menos, o que não é normal. Isso aqui é um motivo, eu peguei tanto aluno na engenharia, lá em Palmeira dos Índios, quando eu estava dando aula na engenharia civil, eu botei uma questão dessa, o que deu de gente dando o mesmo resíduo aqui no final, eu digo, não, isso aqui é pesca, não tem condições, né? Porque... Coincidência. Muita coincidência, viu? Muita. Talvez eles estivessem estudando juntos, entendeu? É verdade. Não, aí tem o mesmo raciocínio. É isso aí. É isso mesmo. Beleza, mas tranquilo até aí, né? Então, para a gente finalizar, essa última questão aí, que é mais uma questão daquela de valor presente e valor futuro, só que, eita, faltou fazer uns ajustes aqui, ó. Eu vou pedir a vocês que não considerem isso aqui, que eu quis modificar um pouquinho, porque eu lembro que na aula presencial de vocês, eu não
terminei eu não deu tempo de fazer essa questão, mas como eu estava na dúvida se eu tinha feito ou não, por conta da pressa naquele dia, eu digo, não vou mudar os valores para não fazer a mesma questão. Então, o cara diz o seguinte, uma certa mercadoria cujo valor, o preço à vista é P, preço à vista da mercadoria é P, certo? Será vendida a prazo de acordo com os seguintes planos de pagamento. R$200 de entrada, na entrada o cara dá R$200, uma prestação de 400 a ser paga a 30 dias e outra 400 paga a 60 dias, ou seja, no período 1 de 30 dias, 400, depois no segundo período também 400. Determine o valor de P, o valor da venda à vista dessa mercadoria, considerando a taxa de 5%. Então, observem, eu tenho uma mercadoria, tá? E eu quero vender eu quero comprar essa mercadoria à vista, mas está ali para mim, dizendo o seguinte, você tem você pagando R$200 de entrada, fica 2 prestações de 400. Aí eu chego na hora e digo, não, eu não quero pagar 200 de entrada e 2 parcelas de 400. Eu quero pagar ela à vista. Se vocês observarem aqui, isso aqui ficaria quanto? 200 mais 2 vezes 400, R$1.000. Ficaria essa mercadoria para mim. Tá? Se eu fosse pagar, ou seja, R$1.000 hoje, né, a prazo. Mas quanto é que ficaria se eu pagasse isso aqui à vista? Então, eu vou pegar essa primeira parcela e trazer ela para o presente, pegar essa segunda parcela, que está para 2 meses, trazer ela também para o presente, e vocês lembram, para trazer uma parcela do futuro para o presente, eu divido pelo fator 1 mais 1 mais i. Para pegar do futuro e trazer para o presente, eu divido. Para jogar para o futuro, eu multiplico. Então, essa daqui está para 30 dias, eu divido por 1 mais 0,05 elevado a 1, mais 400 sobre 1 mais 0,05 elevado a 2. Então, isso aqui vai me dar... Deixa eu fazer aqui, viu? Para ficar um negócio bonitinho. Eu faço até com vocês aqui. Alguém fez aí? Sei que vocês são sabidos aí. Vai ficar 200 mais... Alguém fez? Deixa eu fazer aqui. Aí, a calculadora é importante agora. 400 dividido por 1,05. 380,95 mais... Aí, essa outra prestação aqui, eu vou dividir também 400 dividido por 1,05 elevado a 2. 362,81. Acharam isso? Pronto. Então, o valor da minha mercadoria vai ser... mais 380,95 mais 362,81. Olha aí, 943. R$76. Entenderam, minha gente? Alguma dúvida? Ô, professor, não nessa questão, mas aquele fator de acumulação de capital, que a gente calcula o S, né, que é o somatório, a gente calcula o que mesmo, professor? Agora deu um branco, Você está falando de quê, rapaz? Pronto, isso aqui a gente já achou o valor presente, não é isso? Aí tem uma formulazinha que é S é igual a prestação vezes o fator de acumulação de capital, que é o SNIS, N cantoneira I. Não, eu vi uma que ele já dá a expressão pronta. Isso. Você já joga para saber o valor da parcela, independente do número de parcelas. É uma função que ele lhe dá, ele pega para saber o valor da parcela, ele calcula a parcela. Você coloca a taxa, coloca o expoente lá, uma formulazinha pronta, e ele já lhe dá o valor da parcela.
É isso. Ele já lhe dá o valor da parcela no valor presente. Isso. Foi aqui eu vi, né? Tem uma outrazinha que agora eu esqueci agora, mas tudo bem, depois eu vejo. Valeu, você. Como é o nome dessa forma que você está falando? Fator de acumulação de capital. Porque em fator de acumulação, eu acredito que tem alguma coisa a ver com somatório. Não, é porque assim, é como se fosse... É porque eu esqueci, porque são duas formas. Tem uma que ele calcula o valor da prestação e o outro é o somatório. Agora, o somatório, porque eu esqueci agora o que ele calcula. Não sei se é o valor total no final das parcelas, entendeu? Uma coisa assim. Pronto, eu vou dar uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada, porque eu vi uma expressão que ele lhe dá o somatório. É uma expressão grande, mas é aquela coisa. Como a gente está no curso de matemática, assim, em si, e eu não quero encher vocês de fórmula, e se a gente pode pegar alguns conteúdos que vocês vão aplicar no ensino médio, e a gente pode trabalhar eles em matemática financeira, eu achei interessante. Entendeu? Tem algumas expressõezinhas que são fórmulas que, por exemplo, você está usando agora, a gente pode colocar agora, mas a gente poderia quebrar essa fórmula em PG, que eu acho mais interessante. Mas na próxima aula, quando a gente tiver o próximo encontro, eu vou trazer essa situação que você falou aí. Mas acredito que seja algum fator que você acumula, deve ser alguma soma de parcelas. Uma coisa desse tipo mesmo. Agora, a expressão, que tem uma expressão grande, uma formulazinha lá, que é praticamente um algoritmo que foi formado para você jogar a taxa, a quantidade de meses, e aí você calcula, certo? Se a taxa for fixa, você calcula N parcelas. É isso. Ela é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I vezes o I. Mas eu até sei decorar isso daí, fator de aumento, mas é tranquilo. Agora o S que eu esqueci mesmo. Pronto, eu vou dar uma olhada aqui. Beleza. Eu ter essa dúvida com vocês. Alguma dúvida nessas questões, hein, gente? Pode falar. Professor, no caso, se fosse no futuro, seria o valor de R$1.000, mas como a gente trouxe para o presente, ele ficou menor o valor, não é isso? Isso. É a vantagem da gente pagar à vista, né? A gente tira os juros das parcelas. Quando a pessoa diz para vocês bem assim, pague à vista hoje, que você vai pagar menos. É conversa, ele só está tirando os juros das parcelas que ele já estava cobrando de você antes. Entendi. Então, no caso, ficariam os juros de R$ 56,24, mais ou menos. Isso mesmo. Correto. Certo? Então, essa história de dizer, você vai pagar menos, é conversa. Ele só está tirando e está abatendo. Porque não tem sentido você pagar juros de uma parcela que ela não foi para o futuro. Você está pagando aquela parcela sem ter vencido o período de juros. Então, não é justo você pagar juros de uma parcela que você está pagando hoje. Não se aplicou juros ao período naquela parcela. Então, a ideia é essa. Quando eles dizem isso, aí, vai, não vai, eu tenho um financiamento, eu recebo, o cara mandou uma mensagem para mim, do financiamento do terreno, aí diz, olha, pague no final desse ano aqui que você vai pagar com um desconto, mas nada, ele só está pegando a parcela, tirando os juros e entregando para mim. Ou seja, eu estaria pagando do mesmo jeito. Como vocês, não sei se vocês sabem, muitos financiamentos, muitas operações financeiras têm muito risco. Sei lá, vários riscos. O cara às vezes não quer pagar, às vezes o cara, sei lá, tem alguma doença, não consegue viver até o período do término do financiamento. Aí, para eles é mais interessante que vocês paguem as últimas prestações, né? Por vários e vários problemas, pode ser que eles não consigam receber. E quando eles fazem esse tipo de financiamento, eles calculam esse tipo de risco que pode acontecer. Tá? Tem vários fatores, idade, né? Situação de saúde da pessoa, e aí eles criam um coeficiente que isso é tipo estatístico, que faz com que eles vejam se é interessante fazer aquele financiamento ou não. Por isso que eles vêm com essa história de bondade, aí dizer que vai dar desconto, mas nada, só está tirando os juros. Mas, enfim, alguma dúvida em relação a essas questões, né, gente? Tranquilo. Pronto, minha gente. Olha, eu sei que realmente é um pouco cansativo mesmo, é um pouco pesado, 1h e 40 minutos, só os fortes para aguentar, viu? Só os fortes para aguentar mesmo, que eu sei que é pesado, mas percebi que foi bem participativa, vocês interagem bastante. Estão de parabéns num sábado desse, depois de 1h e 40 minutos, eu não sei se eu teria a mesma força que vocês tiveram, não. Tá certo?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar lá no fórum. Se vocês quiserem que a gente marque um encontro, principalmente para essas tabelinhas que são chatas, eu sei que não são fáceis, tá? Vocês, olhem, professor, marca um encontro aí no sábado, veja um melhor horário para todo mundo, que eu marco, a gente faz 1 ou 2 questõezinhas, a gente resolve aí, tenta tirar essas dúvidas, beleza? Agora falem lá no fórum que eu marco, sem problema nenhum. Beleza, professor. Um abraço. Poxa, viu? Valeu. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Valeu. Próximo. Tchau, professor, também. Bom final de semana.